Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Rafael. E bom, eu acabei de assistir Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, e esse aqui é o meu review com e sem spoilers aqui pra vocês. Então já vou pedir pra vocês já deixem um like, deixem os comentários e falem o que vocês acharam desses Quarteto Fantástico. Esse é o quarteto definitivo dos cinemas e já sabem que horas são, né? Tá na hora do pau. Então vamos nessa e bora começar essa review. Bom, galera, eu assisti o Quarteto Fantástico e, cara, eu vou dizer que o filme pra mim foi bem divertido, tá? Não é um filme ruim, como muita gente diz que foi ruim, tá ligado? Pra mim foi um filme ok. Tá no mesmo nível que Superman, mas, tipo, um pouquinho abaixo, tá ligado? Porque tem muita coisa no filme que eu achei legal, outras coisas eu achei muito apressado, outras coisas eu falei assim, putz, precisava disso. Bom, o que eu gostei do filme foi, logicamente, a cidade inteira, como é feita, um retrofuturista. É muito louco, eu adoro esse estilo de retrô, assim, futurista, com carro voador, com umas construções meio retrô, mas com uma certa tecnologia. O, o quarto, onde que é a pesquisas do Reed Richards é muito bonito. É muito legal essas partes interiores da casa, assim, do Quarteto Fantástico. As roupas dos personagens são muito bacanas, tá ligado? Eu adorei as roupas de todos os personagens. E o vilão. Tipo. Como é que eu posso dizer? O visual dele é bacana, tá ligado? Mas como vilão, porque ele não é um vilão, tá ligado? Ele é uma força da natureza, como propriamente é dito. Mas eu gostei do visual dele e da. Eu achei que ia estranhar muito o visual da surfista prateada, só que no final não me incomodou. Eu achei que ia me incomodar durante o filme, mas não me incomodou tanto. E que eu posso falar que não seja de spoilers, tá? Porque essa parte aqui é sem spoilers, e depois de outra parte é com spoilers. Então, ah, tipo, os personagens, os atores estão mandando super bem, tá ligado? A Vanessa Kirby, o Joseph Quinn, o Ebon, nunca lembro como é que é o nome dele, que é um nome dele difícil de falar. Só que o que, tipo, não é que. Ó, muita gente gosta do Pedro Pascal que fica se matando. Ai, Pedro Pascal, eu amo Pedro Pascal. Nossa, ele é demais. Controlem-se, por favor. O Pedro Pascal, ele manda bem no filme, ele não é ruim. Mas se fosse o John Krasinski, eu acho que ia ser bem melhor, tá? Porque ele tá atuando bem. Ele tá atuando super bem. Ele tá fazendo o papel dele. Ele tá atuando bem pra caramba. Só que, cara, eu tô cansado de ver Pedro Pascal em tudo que ele faz. Ele tá numa série, ele vai estar num filme, ele vai estar na. Chega! Chega do Pedro Pascal, chega. Ele é um bom ator, eu gosto muito do Pedro Pascal. Pedro Pascal, beijo. Mas, porra, chega, né? Chega de Pedro Pascal, né? Cara, tipo, a interação entre a família eu achei super boa. Não é tão maravilhosa assim, mas é boa a interação entre Reed Richards e Ben Green. Ben Green, que não teve com a Mulher Invisível, mas Ben Green com a Sue Storm não teve, mas teve Sue Storm com. Na verdade teve Ben Green com a Sue Storm, o Sue Storm com o Johnny, né, o Johnny Storm com o Reed Richards com o Tocha Humana com alguns. Vocês entenderam, né? Vocês me entenderam. Pra não ficar prolongando. E eu achei muito legal a impressão da família, só que o que me incomodou foi a utilização dos poderes dele, tá ligado? Porque, pô, os poderes deles dão pra fazer alguma coisa mais forte, né? E alguma coisa mais criativa que nem foi nos Incríveis, que nos Incríveis usaram de forma bem criativa. Porque antes de assistir esse filme do Quarteto Fantástico, eu assisti os filmes clássicos e até que filme antigaço que nem lançou. E aproveitando, eu assisti também o filme dos Incríveis, porque basicamente é um Quarteto Fantástico mais da Disney. E, cara, é tipo. É um Quarteto Fantástico definitivo? Pode até ser. Poderiam ter uma melhor ali, aqui.
Mas eles são muito bons, os atores se mandam super bem. O filme, pra mim, foi meio. Tipo, foi meio assim, ó. Rápido, rápido, que eu não tenho muito tempo pra explicar, tá ligado? Porque eles explicam as coisas super rápido. Eu achei até esquisito da maneira que eles. Tipo, como, quando começa o filme, tá ligado? E eles explicam as coisas de forma rápida. Eu falei assim, eita, calma lá. E eu percebi, eu fui ver depois que realmente cortaram muitas cenas do filme. E eu falei assim, caramba, mano, pra que não precisava nem ter cortado? Porque não ia mudar a história do filme. Porque, pô, a história do filme já tá batido, né? Dá pra saber o que que é. Mas, tudo bem. A família, os coadjuvantes também são super bons, tá ligado? O efeito do coisa, ó, tá? Uma maravilha, eu adoro coisa, cara. Os meus personagens favoritos desse filme foi com certeza a Sue Storm e o Coisa, porque eu gosto muito do Coisa. O Tocha Humana, pra mim, o rank bem rápido foi Sue Storm, Coisa, é, o Tocha Humana e o Reed Richards. Cara, o Reed Richards pra mim não aguento mais Pedro Pascal na minha vida, velho. Eu não aguento mais ver coisa, eu não aguento mais ver esse cara, velho. Ele é um bom ator, mas chega! Chega! É, que mais que eu posso dizer pra vocês? Bom, o efeito visual tá bom, a cidade tá bem feita. Ainda bem que se passa em outro universo, tá? Pra quem não sabe, esse Quarteto Fantástico se passa em outro universo. E ainda bem que se passa em outro universo, porque não ia ter algo assim tão bom quanto. Ia ser tipo. A cidade ia ser tão boa quanto os outros da Marvel, né? Ah, e eu sentia como fosse realmente um quadrinho do Quarteto Fantástico, tá? Eu não senti tipo. Eu senti que nem no Superman. O Superman foi. Pra mim, um pouquinho melhor, porque eu tinha uma bela expectativa para o filme do Superman do que pro Quarteto Fantástico. E tipo, mas de visual, de cidade, eu prefiro muito mais do Quarteto do que do filme do Superman. O Superman eu achei a coloração um pouco muito um azul meio incômodo, tá ligado? Nesse aqui eu achei não me incomodou quase nada de azul, porque o azul é bem mais bonito, mais utilizado nesse filme aqui do que no filme do Superman. O filtro do Superman me incomodou muito mais do que nesse daqui, que não me incomodou quase nada. Os cortes do filme também eu achei um pouco, tipo, muito corte brusco, eu senti um pouco, mas essa é perspectiva minha, tá ligado? E basicamente é isso, né, gente? Porque as atuações estão boas, os personagens estão ok, ah, nem tem cameo, falando a verdade. O conceito de família eles usam, acho que bem, na verdade. Como disse, a forma de usar os poderes foram horríveis, na minha opinião. Podiam ter explorado muito mais. E, e basicamente é isso que eu tenho pra falar de Quarteto Fantástico sem spoilers, porque não dá pra abranger tanta coisa assim sem spoilers. Então, essa parte daqui desse vídeo que eu tô contando aqui no minuto, tá 7 minutos e 40. Então, eu vou fazer essa parte com spoilers. Então, spoilers aqui pra vocês, minha gente. Então, cara, a história basicamente fala de um moleque, quer dizer, um moleque não, né? Eu tô sendo muito pejorativo. A Sue Storm vai ter o Franklin, né? O Franklin Richards, que é o bebê, ele dele com a Sue Storm, com o Reed Richards e a Sue Storm, que tem uns poderes absurdos, tá ligado? Ele consegue fazer um novo universo assim, tá ligado? Aí o nosso querido Galactus, ele vai para o planeta Terra, ele vai até a Terra para pegar esse moleque e um outro meio picante e comer ele para ele continuar vivo, tá ligado? Para ele não precisar mais comer nenhum planeta. E essa história basicamente desse filme, deles tentando ajudar o planeta Terra a não morrer e também ajudar a família pra não matar ou não dar o Franklin Richards, tá ligado? Então, essa é a história basicamente do filme. E, cara, tem alguns momentos da história que eu achei tipo. Pô, porque você teve que falar isso? Porque o Reed Richards no filme. Eles vão pro espaço, né? Atrás do Galactus, né? Tá ligado? E. O Galactus fala: Eu quero seu filho, me deem o seu filho. Aí o Pedro Pascal fala assim: Você nunca vai ter nosso filho, nunca vai ter nosso planeta. Aí eles saem correndo e etc, etc e tal.
o animal, ele volta pra Terra, faz uma comitiva de imprensa já de cara, no momento que ele chega, uma comitiva de imprensa, ele fala: Ah, o Galactus quer meu filho, senão, se ele pegar meu filho, o planeta não morre. Por que esse animal foi falar? Não precisava nem ter falado nada, ele só ter ficado quieto, falou assim, e depois ele virou, assim, alguém perguntou, ô, tamo salvo, senhor Fantástico? Ele fala, eu não sei. Pô, não precisava ter falado. Ficasse quieto e ter ido embora que não ia acontecer nada. Ele ia fazer um plano mirabolante e falar assim, gente, o Galactus vai devorar o planeta, então vamos, ajudem nós aqui a derrotar derrotar esse negócio. Porque eles falam no filme que não derrotaram o Galactus ainda, então foi uma desculpa meio esfarrapada. E também outra coisa no filme que eu não falei, né? Que no começo do filme tem muita. Tipo, eles estão tipo que nem aquele programa dos Beatles, tá ligado? Que é do Ed Sullivan Show, tá ligado? Que mostra os Beatles, etc. E bom, isso acontece também nesse filme, mas é muito cortado, eles cortam muita coisa. Tipo, tinha o John Malkovich, que ia ser um personagem no filme do Quarteto Fantástico, ia ser um dos vilões da semana, cortado. Ah, isso, é a história do Homem Topeira. Eu senti que foi cortado, muitas cenas foram cortadas desse filme. Esse filme tem 1 hora e pouquinho, mas na minha opinião poderia ter umas 2 horas, umas 3 horas, tá ligado? 3 horas não, 3 horas é muito, perdão. Umas 2h30, 2 horas, que ela explica tudo bonitinho e ia ser um filme ok. Mas não, vamos cortar cena, vamos cortar cena. Aí a Sue Storm ela fica grávida, né? Porque o Quarteto Fantástico tá 4 anos nativo, então 4 anos Quarteto Fantástico. Você não sabe disso, né, seu bobão? E, e o universo que eles estão, eu até achei uma homenagem muito boa, que é o universo 828, porque 8 é o dia do aniversário, no dia que nasceu o Jack Kirby. 8 eu não sei se é. É que eles invertem na data americana, então eu não sei se. Tipo, é 1998, eu não sei dizer. Sei que é 828, tá? E, e tem uma plot no filme que a surfista prateada, o Johnny, ele não é mulherengo, tá ligado, no filme, mas tipo, ele fica apaixonado pela surfista. Até que eu achei isso até legal no filme, eu acho que o ponto mais engraçado do filme é o Johnny Storm tentando falar, tipo, putz, ela tá muito na minha. E acho que podia dar um bom casal, hein? Surfista, Homem de Fogo, mas tudo bem. E ele descobre o nome da surfista e etc. Porque ele conseguiu, por algum motivo, descobrir a língua a língua alienígena dessa feiticeira, dessa surfista. E não foi ruim, tá? Mas, pô, é esquisito isso, né? Ah, e bom, aí o Galactus chega no planeta Terra, né? E não mostrando no filme inteiro ele devorando um planeta, porque nas HQs o Galactus ele literalmente devora um planeta, ele come, literalmente ele morde com os dentes dele. Mas no filme ele é pequeno, tá ligado? Tipo, não tão pequeno, porque o cara é grande, tá ligado? Uma pessoa perto dele fica isso daqui, tá ligado? Mas, pô, nas HQs ele pode ficar tanto gigante, tá ligado? No tamanho de um planeta, quanto pequenininho pra andar na Terra, tá ligado? Eu senti falta dessa explicação de se ele pode encolher, diminuir, crescer, etc. E tem uma parte que o meu pai até chorou no filme, que a, ela, a, na Mulher Invisível, ela se sacrifica porque pra atrair o Galactus, eles colocam o filho como isca pra fazer um buraco, é tipo um teletransporte pra transportar Reed Richards, o Galactus pra um outro lugar, tá ligado? Lá pro fim do mundo em qualquer lugar. Acho que foi até pra um buraco negro, se eu não me engano. E eles conseguem isso, só que a Vanessa Kirby, que é a Mulher Invisível, ela se sacrifica e ela morre, tá ligado? Ela morre e o Frank ele coloca a mão no corpo da mãe dela, chorando e voltou. Então, foi até que o filme não é ruim, é que eu tô falando desse jeito assim só pra
e um pouco mais rápido. E eu também não tenho muito tempo de gravação, então. E, e é muito legal a perseguição da surfista prateada com um Quarteto Fantástico. E, cara, tudo nesse filme é divertido, tá ligado? E eu tenho que falar da cena pós-crédito, né? A filme uma gerada, cena pós-créditos que aparece. Não aparece, mas aparece. Também não aparece o Doom, tá ligado? E pra quem assistiu meus shorts hoje, que eu falei aqui, então eu vou deixar no final do vídeo pra vocês assistirem meus shorts, que eu falo a notícia que a Marvel não quer o Robert Downey Jr. de novo, como trazer ele de volta como Doutor Destino. Bom, ele aparece, tipo, só de costas e o Frank colocando a mão na cara dele e ele tirando a máscara. Eu falei assim, putz, podia ter aparecido o rosto dele, hein? A Marvel fazia uns pós-créditos bem melhores do que esse daí que ia chamar o público, tá ligado? Mas é basicamente isso o filme, tá, gente? Não é um filme surpreendente. Falei assim, nossa, como vai ser a história do filme, que a história do filme é bem batida, tá ligado? É o Galactus querendo comer o filho do quarteto e o quarteto falando assim, não, 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 vamos proteger. E é basicamente isso o filme, tá, minha gente? Não tem nada demais. A minha nota pro filme foi um 6, tá ligado? Na hora, porque o filme foi bacana, só que eu não tava com certo hype pra Quarteto Fantástico, mas o filme é bom, tá ligado? Vão, assistam, se divirtam, façam, né, comentem com outras pessoas sobre o filme do Quarteto Fantástico, mas pra mim foi um filme ok, não foi um filme ruim, foi um filme divertido. E esses foram todos os spoilers que eu podia pensar no Quarteto Fantástico, porque tem muito mais coisa, só que não foi tipo, o Homem Topeira aparece no filme ajudando, e o Homem Topeira é um personagem muito engraçado. Eu adoro o Homem Topeira, sendo que ele não faz nada nos quadrinhos. Ele faz, só que não é tão irrelevante assim. O John Malkovich foi cortado do filme, então ele ia ser um vilão que ia ter uns macacos, tá ligado? Eles falam que existe um homem brinquedo, homem brinquedo, não, um homem que mexe com uns, uma marionete, homem marionete, eu não lembro o nome dele. E, bom, é basicamente isso, né, minha gente? Os países todos se unindo pra ajudar o Quarteto Fantástico também foi algo muito legal. E eu acho que é basicamente isso que eu tenho pra falar pra vocês. Que a surfista prateada lá só ajuda o Galactus, porque senão ele ia devorar o planeta dela. Então, nós já sabíamos disso também, né? E bom, essa foi minha análise do filme do Quarteto Fantástico. Foi um vídeo até bem curto, foi na verdade, porque o filme não revela assim tanta coisa assim desse filme, né? E é uma coisa que eu acho que pode acontecer mais no futuro é que aquele pós-crédito de Thunderbolts não deve ser outra coisa, tá ligado? Porque não faria muito sentido. Deve ser o Dr. Doom fugindo da nave do Quarteto Fantástico para até o universo da Marvel, onde que tá os Vingadores, etc. Para fugir do Quarteto Fantástico, uma coisa assim, tá? E bom, essa é a minha nota e análise inteira do Quarteto Fantástico com e sem spoilers. O roteiro do filme é um roteiro já batido, né? Não é tipo, é que nem um filme, é que nem tipo, é um que nem o filme do Superman, mas pra mim teve muito mais coisa legal. E muito obrigado a todo mundo que me assistiu. Beijo lá e falou!